Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos, essa série que teve início na semana passada, prossegue durante essa semana. Hoje temos a honra aqui de receber o Evaldo Novellini. Ele é jornalista, escritor, atualmente é diretor de redação do Diário do Grande ABC, também trabalhou aqui no Diário de Suzano, foi editor também. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui pelo Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além, é claro, do Instagram. Você está percebendo que hoje, excepcionalmente, estamos fazendo essa entrevista aqui na parte da manhã, aqui às 10 horas. Geralmente as entrevistas são à tarde, mas também durante o decorrer da semana, no final da semana, estaremos com mais entrevistas no período da tarde. Evaldo, obrigado pela sua presença, ter aceitado o convite, voltar aqui à sua casa, né? E para falar um pouco, aí, contar um pouco da história e também o que você está fazendo hoje, né, o seu trabalho hoje como escritor e também diretor do Diário do Grande ABC. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Bom dia, Edgar. Bom dia, internauta, leitor do Diário de Suzano. É uma honra estar aqui, Edgar. Recebi esse convite, eu acompanhei praticamente todas as entrevistas que você fez ao vivo e as que eu não pude acompanhar ao vivo eu acabei assistindo depois. E fiquei muito honrado quando você fez esse convite para mim, porque essa casa tem um significado muito especial para mim, porque foi o primeiro jornal diário em que eu trabalhei na minha vida, 1998, já tem algum tempo, né, Edgar? E aqui eu aprendi muito de como é fazer jornalismo diário, e são aprendizados que eu levo até hoje na minha vida profissional. Muito obrigado mesmo por ter me feito esse convite, Edgar. Evaldo, a ideia aqui é sempre falar um pouco das histórias, né, da passagem do profissional aqui pelo jornal. Eu queria que você começasse falando da sua... você é de Santa Adélia, né? Ir para a região do Alto Tietê. Como que foi você... como que você começou aqui no jornal Diário de Suzano? Foi assim, Edgar. Como você lembrou, e o meu sotaque confirma, eu sou do interior do estado de São Paulo, uma cidadezinha chamada Santa Adélia. Tem quantos habitantes a Santa Adélia hoje? Santa Adélia hoje deve ter por volta de 13 mil habitantes, 14 mil habitantes. É uma cidade bem pequena, mesmo. Cuja economia gira em torno da indústria sucroalcooleira, né? Cana-de-açúcar. E eu saí de Santa Adélia porque na época, 1995, existiam pouquíssimas oportunidades de faculdades de comunicação social. E Mogi das Cruzes, aqui na região do Alto Tietê, era uma delas. E eu passei no vestibular aqui e resolvi... passei em alguns outros vestibulares, no entanto, eu optei por Mogi das Cruzes por causa do mercado de trabalho, que eu acreditava, julgava na época que seria mais amplo, teria mais oportunidades para trabalhar aqui na região metropolitana do que em outras regiões do estado. E aí eu me mudei para Mogi das Cruzes para estudar na Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC, e foi exatamente lá que, no terceiro ano de faculdade, o editor de esportes, o então editor de esportes do Diário de Suzano, Newton Valentim, um profissional espetacular que está comigo até hoje, exatamente, lá no Diário do Grande ABC, foi fazer um teste lá com alguns colegas e fui escolhido para começar aqui. Na época não se podia ter estágio em jornalismo, você lembra disso? Auxiliar de redação. Auxiliar de redação, exatamente. Então a minha carteira profissional, o primeiro registro é exatamente como auxiliar de redação do Diário de Suzano. O editor já era Simone? O editor-chefe era Simone, exatamente. O editor-chefe é Simone, o editor executivo era o Marco Aurélio Sobreiro, um grande amigo que eu carrego até hoje também, como você. E o Newton Valentim era o editor de esportes. Então eu comecei auxiliando o Newton fazendo esportes aqui. Isso foi em 1998, Edgar. Uhum.
E depois você assumiu como editor também de esporte. Isso, exatamente. Algum tempo Você depois fez o Newton repórter, deixou o jornal, ele foi exatamente para o Diário do Grande ABC, onde nós trabalhamos hoje. Ele deixou o Diário de Suzano, porque ele morava lá na região do Grande ABC, né? E então, quando ele saiu do jornal, eu assumi a editoria de esportes, onde fiquei até 2002, Edgar. Evaldo, você como repórter de esporte, é claro, o jornalista ele é inquieto, né? Tem que ser contundente, né? Você arrumou algumas polêmicas na editoria de esporte, com alguns técnicos aí de vôlei, né? É verdade, Edgar. Você pode contar aí? Posso, claro. A gente acompanhava, como vocês acompanham até hoje, a gente já acompanhava na época os times da região, especialmente os times aqui de Suzano, né? E à época, o time de Suzano no vôlei era a grande equipe nacional dessa modalidade, né? Com títulos de Superliga, que era o campeonato mais importante da época, e Suzano sempre foi muito bem representada. Os principais atletas da seleção brasileira estavam jogando aqui, e tínhamos, inclusive, atletas de outros países, né, Edgar? O time de Suzano, inclusive, recebia jogadores de outras seleções, porque era um time de primeiro nível, um investimento altíssimo de uma indústria de papel na época aqui da região, né? Fazia com que o time tivesse sempre disputando os primeiros lugares nas competições. Só que o Diário de Suzano sempre teve essa característica de fazer uma cobertura muito isenta da modalidade. Nós não fazíamos relações públicas, como vocês não fazem até hoje. E esse tipo de cobertura jornalística, ele sempre desagradou as pessoas. É claro, quando o time está ganhando, a cobertura evidentemente fica mais positiva. Afinal, como é que você vai falar mal de um time que conquista sucessivas ligas nacionais, por exemplo? Mas, no entanto, o time também tinha baixos, tinha altos e baixos. E nesses baixos, a gente fazia uma cobertura crítica. Por que o time não está funcionando, com um investimento muito alto? Isso desagradou algumas pessoas da comissão técnica. Eu me lembro que certa vez, inclusive, a gente precisou, inclusive, registrar um boletim de ocorrência, porque eu praticamente fui agredido dentro de quadra pelo técnico da equipe. Você foi fazer a cobertura do jogo e voltou... Exatamente, porque o time se comportou muito mal. E eu me lembro que o adversário era um time do Sul e, se não me engano, era o lanterna da competição e tinha ganhado pouquíssimos sets. Jogos nenhum, mas sets alguns. E eu acho que eu usei uma palavra classificando o time como fraquíssimo, alguma coisa equivalente. E segundo o técnico da equipe de Suzano, esse jornal foi utilizado como motivação para o time adversário. Fiquei sabendo depois que eles espalharam esse jornal no vestiário e destacaram a palavra fraquíssimo ou um termo equivalente que agora eu não me lembro, Edgar. E o técnico da equipe de Suzano ficou sabendo. E no final do jogo, esses jogos são bastante tensos, tal. Eu fui entrevistá-lo, sem saber minimamente o que estava acontecendo nos bastidores. Você só soube depois, né? Exatamente. Quando, um destempero total, ele começou a me agredir verbalmente e tal, e a torcida no Portelão, era um caldeirão mesmo ali, né? E a torcida começou a ficar insuflada e eu falei, poxa vida, como é que eu vou sair daqui? Mas deu tudo certo, foi um episódio muito ruim à época, mas agora ficou para a história, né? E o seu Carlos Nego, né, que era do esporte, né, você trabalhou com o seu Carlos Nego, Nego avesso à tecnologia, queria escrever na máquina de escrever, só depois que ele foi, ingressou aí no computador, né, fazia a coluna deles, você tinha que dar uma revisada, ele pedia para te ajudar, você pedia ajuda para você para escrever, tinha aquelas tirinhas lá, aquelas diquinhas que ele dava, né? Como que era isso aí? O Carlos Nego foi o primeiro jornalista com características singulares com quem eu trabalhei, Edgar. Ele de fato o Carlos Nego era uma referência na cobertura de esporte amador aqui da região do Alto Tietê, né? Já era um senhor de idade quando eu cheguei no diário.
E quando eu passei a editor de esportes, a chamada ditadura do espaço. Você não pode escrever nem mais e você não pode escrever nem menos, porque você tem um espaço para preencher e você é obrigado a preencher aquele espaço, nem escrevendo muito mais e nem escrevendo muito menos. E uma das discussões que eu sempre tive com o seu Carlos Negro era exatamente isso. Às vezes ele não tinha o que escrever e simplesmente deixava a coluna, sei lá, se o tamanho era 5.000 caracteres, ele deixava com 1.000 caracteres. E por mais que você expandisse as letras, era impossível você fechar a coluna sem parecer uma coisa amadora. Então eu sempre falava, nego, escreva no tamanho correto. E ele usava um argumento que era irrefutável, que ele dizia assim: Evaldo, você começou agora a fazer jornalismo, eu faço jornalismo. Quando seu pai nasceu, eu já fazia jornalismo. E eu, quando comecei a trabalhar no Diário de Suzano, ele me dizia, o fundador do Diário de Suzano sempre me dizia: nego, se você tiver o que escrever, escreva. Se não tiver o que escrever, não escreva. Não adianta tentar enganar o leitor. E esse argumento era irrefutável à época, né? E eu me lembro que nós tínhamos muitas discussões exatamente por essa característica dele. E, fora isso, era uma pessoa que sabia tudo sobre o esporte amador da cidade de Suzano e também da região, não é, Edgar? Tanto que a gente recorria a ele assim como uma espécie de enciclopédia. Antes do Google, na era pré-Google, você precisava dessas pessoas na redação para tirar aquelas dúvidas de última hora, né? Ele sempre muito generoso, sempre muito prestativo. Só não podia falar de não, de espaço não, que ele sacava esse argumento irrefutável. E quando o time dele perdia, né? O São Paulo, você tinha que ficar quieto porque ele era... sim, ele era São Paulino doente, né? Imagino como ele deveria estar enfrentando esses tempos bicudos do São Paulo agora, né? Ele ficava bem azedo quando o São Paulo perdia. Evaldo, você também colaborou aí nas outras editorias. Tem alguma cobertura que você lembra, assim, que você acha, puxa, essa cobertura realmente foi marcante para o jornal, que você pode destacar aqui hoje? Claro, a cobertura que eu sempre gostei foi cobertura política, Edgar. Embora eu tenha começado no esporte, eu sempre gostei muito de economia e também gostei muito de política. É uma característica. Desde muito pequeno eu gostava dessas duas seções específicas no jornal, né? Economia e política. E eu me lembro que as edições, eu trabalhava em esportes, mas nas coberturas, nas eleições, a gente também era demandado a fazer coberturas na editoria de política. Então a gente saía para as outras cidades, são 10 aqui, a gente cobria as 10 eleições, né? Então, o envolvimento de toda a redação com o objetivo de, numa época pré-internet, não é, Edgar? Que a gente reunia a equipe toda para dar o máximo de informação possível dos prefeitos eleitos nas 10 cidades, dos vereadores eleitos nas 10 cidades. Você se lembra que também era uma era pré-urna eletrônica, ou estava começando, e a apuração era feita daquela maneira mecânica, se contavam os votos. Demorava dias, né? Pra fazer. Exatamente, e a gente ficava até o último limite para o jornal e para a gráfica, exatamente. E era muito gostosa esse tipo de cobertura, porque no dia seguinte, como as pessoas não tinham outro meio de informação, eles recorriam ao jornal. E era muito bacana no dia seguinte, quando você estava vindo para o jornal trabalhar, as pessoas lendo aquela cobertura, né? Era o único meio de informação que ficava como um documento histórico, né, Edgar? Então essas coberturas de política sempre me foram muito caras, eu gostava bastante de fazê-las. Sim. Bom, depois que você saiu do Diário de Suzano, você foi para o Diário de Mogi. Isso, Edgar. Você foi fazer a cobertura política. Aí foi na seara que você mais... Eu saí daqui do Diário de Suzano para fazer esportes no Diário de Mogi. Eu fiz esportes lá. Eu fiquei, acho que 1 ano e pouco fazendo esportes lá. No Diário de Mogi, onde depois, né, de um tempo, eu fui convidado, sim, para passar para a editoria de cidades. E aí, porque lá no Diário de Mogi, as editorias eram um pouco diferentes. Cidades cobria tudo, inclusive política.
Então aí eu acabei sendo destinado para as pautas de política, que foi onde eu comecei de fato a trabalhar com essa editoria. Foi no Diário de Mogi, onde eu fiquei 10 anos. Aí teve mais polêmica lá na Câmara, né? Também. Eu tô falando de polêmica, o pessoal fala, pô, você trouxe um jornalista polêmico. Não, Edgar, é que na verdade assim, o Diário de Mogi, assim como o Diário de Suzano, sempre foram jornais, o Diário de Mogi sempre foi um jornal muito combativo. Não é? Ele sempre... desde sempre ele tem essa característica de ser jornal de campanha. Levanta bandeiras. Levanta bandeiras e faz campanha abertamente a favor ou contra o que o jornal julga correto, ou incorreto no caso. E durante aquele período dos anos 2000, no começo dos anos 2000, o jornal tinha umas bandeiras muito fortes. A duplicação da Mogi Dutra, por exemplo, você se lembra, Edgar, quantos acidentes aconteciam na Mogi Dutra quando ela não era duplicada, principalmente nesse trecho da Serra do Itapetí. Então o jornal brigou muito com o Estado de São Paulo para que eles fizessem esse investimento na Mogi Dutra, e acabou acontecendo, né? Depois de vários anos o governo do Estado acabou duplicando a Mogi Dutra. A gente também teve brigas homéricas contra empreendimentos particulares, como uma empresa que queria instalar um aterro sanitário num distrito industrial lá de Mogi das Cruzes. Eu lembro também daquele viatura do bombeiro também. Isso, exatamente, a escada Magiros, né? Do bombeiro, né? Exatamente, Mogi das Cruzes, aquela cidade gigantesca, cheia de prédios, Edgar. E a cidade não contava com uma escada Magiros. Ou seja, se acontecesse algum incêndio num dos edifícios da cidade, esses maiores, o resgate poderia estar comprometido, porque teria de acionar algum caminhão com escada Magiros, que é aquela escada gigantesca, da capital. Imagina, deslocamento de um caminhão daquele da capital para aqui para o Alto Tietê, demoraria no mínimo 1 hora. Em 1 hora de incêndio, você pode imaginar o estrago que dá. E o jornal entendeu que precisava ter, mas o governo do estado não tinha tanta disponibilidade, é um equipamento muito caro. E o jornal nessa foi uma campanha mais propositiva, porque além de defender a vinda, o jornal também fez aquele livro de ouro, né? Onde as pessoas podiam doar personalidades, políticos, enfim. Pessoas da sociedade civil também podiam fazer doações para que o Estado comprasse e também mantivesse a escada Magiros no Corpo de Bombeiros, que está até hoje, né? E agora tem a questão do pedágio, né? Exatamente, o jornal até... Inclusive que você vai fazer... Exatamente, vai fazer um artigo, ontem né? Uma das editoras do jornal, Eliane José, uma amiga querida, encomendou um artigo, disse: escreva uma carta para o governador aí defendendo... ou não, né, o seu ponto de vista sobre essa campanha do pedágio. Porque uma coisa o Diário tem, que é essa liberdade total. O Diário de Mogi, como também o Diário de Suzano, essa liberdade editorial é total, né? Isso é muito importante para o sucesso dessas campanhas, Edgar. O que mostra que o jornalismo, o jornalista, o jornal, ele tem que ser imparcial, mas ele não é neutro, né? Ele tem que, de alguma forma, defender o... Neutralidade e imparcialidade são coisas diferentes, né, Edgar? O jornal, o Diário de Mogi nunca foi neutro. No que entendia que deveria mergulhar de cabeça em campanhas, ele faz até hoje. Foi assim exatamente que a cidade... não contou com um novo centro de detenção provisória, que o Estado queria implantar um outro presídio na cidade. O jornal também se mobilizou, porque a opinião pública majoritária era contra. O jornal também se posicionou contrária a essa instalação. E essa neutralidade, esse engajamento, melhor dizendo, foi essencial para a manutenção do jornal até hoje em dia. Porque as pessoas se identificam muito com essas campanhas do jornal, né? É nítido isso. O jornal tem esse poder de convencimento. Edgar, teve uma campanha muito bacana também pela manutenção ou pela vinda do Expresso Leste. Você se lembra? Fundamental. Isso, exatamente. O Diário de Mogi foi o grande responsável por evitar que o Estado terminasse a linha, reduzisse a linha coral, linha 11, né? A linha 11 coral até Suzano, você se lembra? Sim, lembro. O governo do estado queria reduzir a linha da CPTM até Suzano, e as 4 estações de Mogi das Cruzes seriam feitas
pelo que eles chamavam de VLT, que era um veículo leve sobre trilhos, e que o Diário de Mogi apelidou carinhosamente de bondinho, né? Porque seria um... O Serra, acho que era o governador, se eu não estou enganado. Me parece que era o Serra, exatamente. E o jornal fez uma campanha bastante vigorosa. E eu me lembro, Edgar, que à época, eu era o repórter que fazia esse tipo de cobertura, e eu me lembro que o Darwin Valente, o editor-chefe, nosso editor-chefe, que é editor-chefe até hoje, me mandou para uma série de cidades para descobrir por que projetos semelhantes não tinham proliferado. Eu me lembro que eu fui a Campinas e a gente... Foi ver como era. Foi ver como não era, né, Edgar? Porque o modelo não funcionou. Inclusive, quando o Quércia inaugurou o VLT de Campinas, ele quebrou na primeira viagem inaugural, com o governador dentro do veículo, e ele quebrou e ficou parado horas, porque não se sabia qual era o problema. Nossa. E a gente recuperou todas essas histórias, o de Santos também, que na época não funcionava, o projeto já tinha décadas que não funcionava. E nós trazíamos todo domingo uma história de VLTs que não funcionou. E com esse tipo de publicação, a opinião pública se convenceu de que não era o melhor modelo. Além disso, Edgar, era um modelo de transporte coletivo que se submetia ao transporte individual. Hoje, todo mundo sabe que qualquer solução de mobilidade urbana implica no transporte coletivo ter a prevalência sobre o transporte individual. É assim em toda a cidade do mundo. Aqui o governo do estado queria fazer o contrário. O bondinho iria parar em semáforos para os carros passarem. E a gente foi ouvir especialistas em mobilidade urbana que condenavam esse método. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. O transporte coletivo tem sempre que ser mais rápido que o transporte individual, até para você estimular a tirar carros das ruas. E o processo de convencimento da opinião pública foi feito pelas páginas do Diário de Mogi. E desistiu, né? O governo até desistiu de... O governo não só desistiu de implantar o VLT, como anunciou a vinda do Expresso Leste, que é aquele trem que não para, né? Depois porque antigamente se parava, você tinha que fazer baldeação lá em Guaianazes. Foi agora com o João Dória, né? Isso, exatamente. A Cristina está falando assim, a Cristina Gomes está acompanhando aqui, falou assim, grande Evaldo Novelini, lembra de uma vez que cobrimos a Câmara de Mogi, os pirueiros protestaram e até quebraram porta de vidro do Legislativo? Foi tenso um dia, muita tosse por causa do gás de pimenta. Cristina, um beijo. Eu me lembro sim desse dia. Foi algo surpreendente, Edgar, porque nós estávamos de fato cobrindo a sessão, a Cristina cobria a sessão lá de Mogi das Cruzes para um jornal concorrente, e nós sempre conversávamos, porque ficávamos lado a lado e tal. E houve de fato esse protesto, quando então nós escutamos um barulho bastante forte, e os pirueiros que estavam fazendo o protesto, na época em que a atividade começou a ser condenada e tal, e esse estouro que nós ouvimos foi exatamente de uma porta de vidro da Câmara que eles quebraram e invadiram a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. E a polícia, numa tentativa de conter a invasão, fez uso daquele gás de pimenta. Só que num ambiente fechado, aquilo lá é extremamente tóxico, Edgar. Você não consegue respirar. É incrível como aquilo tira toda a tua capacidade respiratória. E, de fato, esvaziou a Câmara porque ninguém conseguia mais respirar, inclusive os repórteres que estavam cobrindo essa sessão, que a Cristina bem lembrou, e foi um dos dias mais tensos da cobertura da Câmara, que costuma... costuma sempre ter muita discussão, algumas até bastante... as discussões efusivas, mas esse dia foi um caso de polícia mesmo, violência, foi um episódio... Eu me lembro, sim. E no Diário do Grande ABC você começou lá como editor de capa, né? E hoje você é o diretor de redação. Como que foi essa sua passagem? Exatamente. Eu fui convidado, inclusive, eu estava no Diário de Mogi, eu fui convidado exatamente pelo Newton Valentim. O meu primeiro chefe aqui no Diário de Suzano estava no Diário do Grande ABC e surgiu uma vaga para ser o redator da primeira página, ou seja, a pessoa que, depois que os editores, que o editor-chefe e o diretor de redação definem qual vai ser a manchete e aonde é que vão as outras notícias, o Diário do Grande ABC tinha a função do redator da primeira página, ou seja, a pessoa que escrevia
preenchi os espaços da primeira página. Eu fui convidado para fazer exatamente esse trabalho lá, há 11 anos atrás. E eu fiz esse trabalho, fiquei lá durante 1 ano e meio fazendo esse trabalho. Houve uma reformulação na redação, um amigo muito querido também, Sérgio Vieira, assumiu a direção de redação do Diário e me convidou para ser o editor-chefe do jornal. E onde nós ficamos 5 anos, eu fiquei 5 anos como editor-chefe do Diário do Grande ABC também. E depois, com a saída do Sérgio, eu acabei assumindo a direção de redação do jornal, onde estou até hoje, Edgar. Vai fazer 5 anos agora, no final deste ano. E você está com o Newton lá, o Newton é o editor. Exatamente, o meu editor executivo hoje, a hierarquia lá da Secretaria de Redação é exatamente essa, diretor de redação, o editor chefe, que é o Wilson Moço, e o Newton Valentim é o nosso editor executivo. O Diário do Grande ABC é um jornal com muita história, né? O maior jornal regional do país. E às vezes o jornal, a gente é jornalista, escreve notícia e às vezes acaba sendo notícia, né? E eu lembro que você comentasse um pouco do episódio que ocorreu no Diário do Grande ABC que teve uma busca e apreensão na redação do Diário do Grande ABC. Na verdade a redação foi poupada nesse dia, né, Edgar? Exatamente. E vocês deram manchete no portal, foi manchete. Foi manchete não só no portal, como foi manchete no dia 2 de abril de 2016. Foi sim, um dos acionistas do jornal estava sendo investigado, né, pelo juiz Sérgio Moro, que 5 anos depois a gente começa a conhecer quem é o Sérgio Moro, inclusive ontem acabou sendo considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, e hoje ele não consegue sequer... Condenações anuladas. Isso, exatamente. Hoje ele não consegue sequer ser convidado para palestrar para estudantes de direito e professores de direito. As pessoas se recusam a ouvi-lo. Mas houve sim, ele determinou essa busca e apreensão, não era na redação em si. A redação foi o único departamento do jornal que foi poupado na época. Então houve sim no dia 1º de abril de 2016, teve essa busca e apreensão lá no jornal por conta de uma denúncia, né, contra o acionista, e eu me lembro que as pessoas sempre questionavam, né, pô, como é que o jornal vai tratar isso? E eu me lembro que a gente deu um editorial de primeira página dizendo exatamente isso. O jornal vai tratar disso como tratou todas as operações anteriores da Lava Jato. Por ser no Grande ABC, foi alçada a manchete do jornal, a manchete evidentemente do portal, no dia da operação e também no dia seguinte o jornal de papel. Porque foi o principal assunto do dia lá no... Foi o principal. Todas as fases da Operação Lava Jato mobilizavam a opinião pública toda, Edgar. Você se lembra que na época a Operação Lava Jato ela ganhava espaço no jornal, era toda manhã que a Polícia Federal estava nas ruas, todos os veículos de comunicação, impresso, rádio, jornal, emissoras de televisão, se dedicavam bastante a esse tipo de cobertura. Então, não podia ser diferente também. E já que o jornal foi alvo, a nossa obrigação foi fazer exatamente o que nós fizemos desde que começamos a nossa história há 63 anos. A notícia acima de tudo, né? Sempre. Sempre acima de tudo. Como você está vendo hoje a passagem do impresso, né, para o meio digital? Geralmente o impresso, quando vai passar para o digital, é sempre mais difícil do que aquele que já nasce digital, né? Não sei se você pensa assim também. Não, isso é muito claro, Edgar. Nós, na qualidade de gestores de redação, nós fomos formados quando a internet não existia ainda, né? O modo de consumir notícia era outro, como foi essa história que eu contei agora há pouco das eleições. O jornal, a pessoa queria saber, quem foi o vereador mais votado, tal, recorria ao jornal de papel. Hoje em dia é inconcebível você aguardar até o dia seguinte para ver o resultado no papel. Você tem que adiantar esse resultado no seu portal. Tão logo o resultado é anunciado, você já dá essa informação, você já dá essa notícia. Isso não tem como fugir dessa dinâmica, porque se você fugir dessa dinâmica, o leitor vai procurar o seu concorrente que vai dar antes.
E nós temos a obrigação, o dever profissional, Edgar, de estarmos muito sintonizados com as mudanças que ocorrem. Hoje em dia, a nossa principal preocupação é exatamente de que maneira que nós vamos distribuir o noticiário. De que maneira aquela notícia é mais útil para a sociedade? Poxa, se tem um congestionamento na Imigrantes, se tem um congestionamento na Anchieta, que são duas grandes rodovias ali do Grande ABC, eu não posso esperar para noticiar isso no dia seguinte, não tem lógica, porque essa é uma informação altamente perecível. E quem vai ler no dia seguinte já passou o episódio, né? Claro, já passou o episódio. E ainda nos meios digitais que nós temos à disposição, qual é que é a melhor maneira de dar aquela notícia? É você dar no seu site? Ou é você dar em alguma das suas redes sociais que tem uma penetração maior? Hoje nós temos mais de 200 mil fãs na nossa página no Facebook, que é altamente consumida, altamente demandada, exatamente para esse tipo de noticiário. Olha, na Avenida dos Estados, é uma outra grande avenida, essa é uma avenida, é uma via que corta algumas das 7 cidades, Mauá, Santo André e São Caetano. Se tiver um acidente ali e aquilo que estiver gerando congestionamento, o jornal de papel vai ignorar esse assunto, porque é uma informação altamente perecível e ela só tem uma utilidade para o leitor se ela fizer alguma diferença. Olha, eu não vou pegar a Avenida dos Estados, vou pegar uma alternativa hoje porque eu não posso passar por ali porque eu vou ficar parado também. Então, você precisa, hoje o nosso desafio é saber em que canal a informação é mais útil para o nosso leitor. O jornal de papel, eu acho que vai permanecer por um longo período, mas vai ter uma cobertura mais analítica, vai contextualizar fatos. Eu acho que essa é a função do jornal de papel, esse que nós aprendemos a trabalhar, Edgar. A informação, o resultado de um jogo, por exemplo, ninguém vai esperar a edição do dia seguinte para saber que o Palmeiras perdeu de 3-1 do Bragantino. Não, essa informação já está circulando desde ontem, assim que terminou o jogo. O Brasil ganhou de virada da Bolívia com gol 52, aos 52. Ninguém vai esperar um jornal do dia seguinte para ler esse tipo de informação, embora a informação tenha de estar lá de alguma maneira. Sim. Agora, contextualizar por que o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil, foi desclassificado na primeira rodada da Copa do Brasil desse ano? Por que o time não consegue ganhar de adversários fraquíssimos? Enfim, essa contextualização cabe no jornal de papel. Agora, o resultado certamente é no portal, não dá mais. Então, como gestor, a minha preocupação principal neste momento, neste período da história, é em qual dos nossos veículos, em qual das nossas plataformas nós vamos divulgar a notícia para que ela seja útil para o nosso leitor. Papel, portal, redes sociais. Qual? A velocidade é outra, né? Exato, mudou completamente, Edgar. Você fazia jornal pro dia seguinte, agora a notícia está ali. No minuto seguinte ela tem que estar. No minuto seguinte ela tem que estar atualizando. E se você não der, alguém vai dar, viu, Edgar? E você acha que para onde caminha o impresso? Assim? Você falou que é notícias mais analíticas, né? Grande reportagem. Eu creio que sim, é o que estão fazendo os grandes jornais do mundo, né, Edgar? Os grandes jornais do mundo, O País, o próprio New York Times, o Washington Post, eles estão caminhando para essa... Estão caminhando, não. Já está muito consolidada essa divisão de notícias lá. São jornais... O leitor que se dispõe a se informar por um jornal de papel, ele quer que o jornal responda a perguntas que ele não viu em nenhuma outra publicação, em nenhuma outra plataforma. Ele sabe, por exemplo, que o Trump não foi eleito. Ele sabe, assim que as urnas vão sendo apuradas, à medida que as urnas vão sendo apuradas, ele já tem essa explicação imediata de que o Trump não foi reeleito. No entanto, por que é que ele não foi reeleito? O jornal de papel vai ter essa função de explicar para esse leitor as causas daquela notícia. O que está por trás daquela notícia que ele já leu no portal.
Então eu acho que a maneira dos jornais se encaixar, os jornais de papel, vai ser nessa análise mais profunda. Que ele não vai ver no portal. Não vai ver no portal. Pode até ver no portal, Edgar, mas eu não sei. E certamente isso não é só uma experiência minha que eu vou contar. Mas essa geração nova, eu tenho um filho de 17 anos. Eu vejo, às vezes, a angústia dele em tentar entender uma notícia que ele sequer abriu. Se você não esgotar o assunto no título, ele não clica no link para ler a notícia. Ele prefere fazer um print e mandar para mim e dizer, pai, isso é verdade? Por que está acontecendo isso? Aí a gente precisa levar em conta essas angústias dos leitores, Edgar, porque embora seja uma experiência pessoal, eu creio que ela se reproduza na sociedade. Então é importante você usar as redes sociais, que por características condensam a notícia, de modo a manter o leitor que faz essa opção por nos seguir nas redes sociais, estar minimamente bem informado. Mas eu acho que a pergunta não era essa, eu já me embananei todo para responder, Edgar. Você falou do a objetividade tem que ser muito... hoje em dia... um desafio muito maior. Não creia, existem pessoas, existem leitores que não querem ler mais que um parágrafo de notícia. Existem esses leitores. Às vezes lê só o título, né? Essa meninada que está surgindo agora, ela quer ser informada pelo título. Aí você coloca o link da notícia, ele não vai se dar o trabalho de clicar lá para ler, porque ele já tem outra notícia para ler. E você é a favor que o leitor pague pela notícia que ele vai ler? Como que você vê essa questão? Sou favorável, Edgar, porque é a única maneira de compensar a perda de receita publicitária. Hoje, as empresas de tecnologia que lucram com publicidade não são os jornais, na verdade. Hoje quem lucra com a publicidade digital são as grandes empresas que administram Facebook, Google, Instagram. A gente sabe disso. Você está dentro dessas plataformas. Não tem repasse, né, para os jornais. Não. Experimenta usar as suas redes sociais para fazer propaganda, Edgar. A reação do leitor é imediata. Ou ele para de te curtir, ou ele para de te seguir. Porque não é uma característica das redes sociais. A publicidade não cabe ali. Então eu sou sim favorável a se cobrar pelo conteúdo da notícia. É evidente que você precisa estabelecer quais são os limites dessa cobrança. Você vai cobrar 100% das notícias? Você vai instituir o que eles chamam de paywall? Você lê 10 notícias de graça, mas a 11ª você paga. No primeiro mês você paga um percentual muito baixo e a partir daí, então, se você gostar daquele veículo, você passa a pagar um valor maior. E tem toda a preocupação também do seu compromisso social com a informação. O Diário do Grande ABC cobrava pelo acesso ao seu conteúdo digital. No entanto, quando a Organização Mundial de Saúde determinou que o novo coronavírus não tinha mais fronteiras, o que caracterizava uma pandemia, o jornal decidiu abrir todas as notícias que tinha hashtag pandemia, novo coronavírus, e essas notícias podiam ser acessadas gratuitamente. A gente percebeu que o fluxo aumentou demais, só que a pandemia, e era algo desconhecido para a gente, ela começou a afetar todo o outro noticiário. O noticiário político acabou sendo contaminado pela pandemia, não é verdade? O noticiário cultural acabou sendo impactado pelo novo coronavírus. A economia, o noticiário econômico, foi quando então a direção do jornal decidiu abrir 100% do nosso conteúdo digital com o compromisso de só fechá-lo ou pensar em fechar depois que a pandemia tivesse controlada. Então nós estamos aí há quase 2 anos com o nosso conteúdo digital totalmente aberto, porque nós acreditamos que um jornalismo de qualidade, ele é uma arma eficaz para preservar vidas numa sociedade que está completamente tomada por fake news,
o trabalho do jornalismo de qualidade, o jornalismo profissional, com informação de qualidade, ajuda a preservar vidas. É um grande prestador de serviço. É um grande prestador de serviço nessa época, até para você negar algumas notícias que estão circulando que são evidentemente falsas. Mas nem todo leitor tem esse discernimento. Muitos leitores não conseguem diferenciar uma opinião, um artigo de opinião, de uma reportagem. Daí a necessidade do jornalismo combater esse tipo de noticiário enviesado, né? E por isso, então, o Diário do Grande ABC até hoje... E parece que as pessoas são facilmente capturadas, né? Por esse, às vezes... Totalmente, Edgar. Eu estive lendo, terminei de ler um livro magnífico, que chama Os Engenheiros do Caos, e que explica por que a notícia falsa ela circula mais do que uma notícia verdadeira. Porque geralmente uma notícia fake, uma notícia falsa, ela tem elementos emocionais que influenciam inclusive no seu organismo, na sua maneira de pensar. É uma espécie de biscoito que você recebe quando você divulga uma notícia. Cada clique que você recebe, você se sente satisfeito por isso. Circula dopamina, é algo físico. E você sabe, Edgar, que uma notícia falsa, ela consegue atingir um número de pessoas 6 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. Parece que aquilo que as pessoas querem ouvir está ali, né? Porque é um mecanismo de confirmação do que você acredita. Mexe com o organismo, é uma coisa física mesmo. E, evidentemente, a política se apropria dessa rapidez de todos esses mecanismos para eleger os seus representantes. Benefício próprio, né? Até na questão das notícias falsas, em 2018 a gente fez aquele seminário. Sim, fizemos News, e a conclusão que se chegou no seminário foi o que apareceu de verdade depois, né? Que ela iria influenciar as eleições, e isso a gente realizou antes das eleições presidenciais, não é verdade, Edgar? E se comprovou que aquela preocupação que os especialistas apontaram naquele nosso seminário, que foi fantástico, né, Edgar? Uma parceria aí do Diário de Suzano com o Diário do Grande ABC. Com especialistas de renome lá no nosso Sem dúvida. E aquilo se refletiu exatamente na eleição seguinte. Ou seja, o alerta estava correto, né? Evaldo, está bem legal o nosso bate-papo, a gente está caminhando para o fim aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer mais umas perguntas aqui. Queria que você falasse um pouco da cobertura da imprensa brasileira em relação à pandemia, como que você está vendo essa questão, e também da ameaça hoje que o jornalista sofre nas coberturas de pandemia. Como que você está vendo essa questão? Eu acho que a cobertura, o jornalismo tinha um desafio que era manter a qualidade do noticiário num cenário de guerra. É um verdadeiro cenário de guerra, Edgar, porque a obrigação de você noticiar, de você estar em determinados locais, esbarra nas recomendações para você ficar em casa, para você manter o distanciamento físico. O jornalismo não pode escolher, não vou reportar esse fato porque vou estar correndo risco. A profissão de jornalista embute riscos. Não é por conta da pandemia, é por conta da natureza. Afinal, a gente tem repórter que cobre guerra. Eu sou jornalista por conta de um texto que eu li na infância, do Zé Milton Ribeiro. Que cobriu guerra, né? Que cobriu guerra e perdeu uma perna porque ele pisou numa mina. Então o jornalismo sempre embutiu riscos. Sempre. Eu sou jornalista e me apaixonei por jornalismo exatamente por conta desse texto. Eu estive na guerra. Foi publicado na Realidade, uma revista que existia antigamente.
Então tem riscos. Eu me lembro que no Diário do Grande ABC, por exemplo, nós colocamos uma equipe dentro de um hospital de campanha de Santo André. Santo André, durante a pandemia, abriu algumas unidades de campanha, alguns hospitais de campanha, e na época ninguém havia estado dentro do hospital de campanha para contar para os leitores o que é a realidade, como é que as pessoas chegam, como é que as pessoas são cuidadas, quantas pessoas morrem, quantas pessoas se recuperam, como que é o procedimento, o processo de alta médica. Não se tinha isso, pelo menos na região do Grande ABC. E nós colocamos uma equipe, um repórter, um cinegrafista e um fotógrafo dentro de um hospital de campanha para contar para os nossos leitores, assim como aos nossos internautas, aos nossos web espectadores, como é que era a rotina de um hospital de campanha. É evidente que o repórter ali estava exposto a um risco, embora obedecendo a todos os protocolos sanitários, uso de máscara, EPI, álcool em gel. É claro que a atividade jornalística tem um risco. Mas você precisa, ciente desses riscos, não deixar de exercer o seu papel de informar. Quem afinal, que iria explicar de maneira adequada o que se passa dentro do hospital de campanha, se não um jornalista, se não alguns jornalistas? Então eu julgo, Edgar, até por experiência própria, que a cobertura da pandemia não foi prejudicada por conta dessas restrições. Pelo contrário, os jornais, os veículos de comunicação ganharam uma importância fundamental nessa época de pandemia. Eu acho que fizemos um bom trabalho. É claro, existem críticas. Não tem jeito. Não tem jeito, é da natureza. Essa cobertura virou um documentário, né, Evaldo? Dá para assistir. Sim, está no nosso site, no nosso portal, você consegue assistir. Gerou um documentário também, onde nós apresentamos... A avant-première desse documentário foi feita exatamente num ginásio de esportes, onde está instalado esse hospital de campanha, num complexo esportivo lá de Santo André. E os espectadores, os que primeiro assistiram o filme, eram exatamente os profissionais que eram os atores, entre aspas, desse documentário. E Edgar, até falando me arrepia, porque os repórteres que fizeram, o cinegrafista, repórter, o fotógrafo, eles conseguiram captar a essência do que é o trabalho heróico desses profissionais de saúde. Se a gente acha que estamos expostos a riscos fazendo esse tipo de cobertura, a gente não imagina, e esse documentário revela, a quantos riscos estão expostos os profissionais de saúde. Embora todos, evidentemente, respeitem os protocolos, é natural. Já visto quantos médicos, quantos profissionais de saúde acabaram perdendo a vida por conta da pandemia. E sim, esse documentário pode ser assistido. Eu convido, inclusive, a todos que quiserem para acessar o nosso site, é www.dgabc.com.br, e para acompanhar a nossa cobertura lá, Edgar. Tem quantos minutos que tem esse documentário? Não, o documentário é curtinho. Deve ser, Tem que fazer 20 minutos. Uma edição, né? Porque ela ficou o quê? Uma semana lá? 2 semanas? A repórter ficou no hospital de campanha? Ela ficou 2 semanas, Edgar. 2 semanas. 2 semanas, isso. Porque era uma série também de impresso. A gente juntou todas as plataformas. Havia material produzido para o jornal de papel, havia material produzido para as redes sociais e havia material produzido que acabou resultando nesse documentário da nossa web TV. Evaldo, para a gente caminhar para o encerramento, eu queria que você falasse um pouco do seu livro, né? Como o cavalo salvou a vida de um preso político. É verdade. E se tem mais algum livro por aí, você que é um leitor voraz, sempre está lendo, sempre está antenado aí, você pretende fazer algum outro livro? Pretendo, Edgar. Eu pretendo escrever milhões de livros ainda. Eu acho que eu não vou conseguir nem o próximo, mas eu tenho um monte de ideias. Eu sempre gostei muito de contar histórias. A verdade é que o jornalista adora contar histórias, né? Para você ser jornalista, você tem que ter essa característica. E eu me lembro que essa história... Eu já tinha lido um livro do Fernando Moraes chamado Olga, onde ele trata desse episódio que motivou esse livro, que é o seguinte: na época da ditadura do Getúlio Vargas, um ativista político, Harry Berger, ele foi preso pela ditadura política do Estado Novo.
e foi submetido a uma série de torturas na prisão. E um advogado da época, chamado Heráclito Fontoura Sobral Pinto, ele, pro bono, ou seja, de graça, ele tentou defender esse preso polítio. E aí ele foi procurar isso era década de 30, né, Edgar? Direitos humanos começou a se falar em 50, era pré esse ordenamento jurídico. Aí ele, para defender o preso contra essas torturas, ele acessou os livros de direito da época e ele não encontrou uma lei que protegesse os humanos, o ser humano, contra essas arbitrariedades do Estado. Mas o próprio Getúlio Vargas tinha editado um decreto que proibia maus tratos a animais. E esse decreto acabou ensejando a condenação de um morador de Curitiba que havia matado um cavalo num ato de nervosismo a pauladas, a socos inclusive. Ele matou um cavalo. E ele foi condenado à prisão e à multa por ter maltratado um animal. E aí o Sobral Pinto, que era engenhoso demais, ele disse, caramba, se existe uma legislação no Brasil que protege o animal, não existe nenhuma que proteja o ser humano, eu vou invocar esse decreto de proteção e defesa dos animais para entrar na corte militar, baseado nesse documento, para denunciar esse hiato na legislação brasileira. É evidentemente que o argumento não foi aceito. No entanto, o fato de ele ter mobilizado a imprensa com essa estratégia criou uma comoção da opinião pública que acabou indiretamente protegendo o Harry Berger, porque a divulgação dessa estratégia acabou fazendo com que o Getúlio Vargas diz, cuida daquele preso, porque se ele morrer agora dentro de uma prisão do Estado brasileiro, vai ter uma repercussão internacional e vão achar que eu sou ditador, não é verdade? E de fato, depois de ele impetrar esse habeas corpus aí, ele não conseguiu, evidentemente, porque a legislação precisa... Obrigou a criar leis, né? Exatamente. E se criou essa proteção meio que tácita, né? O Getúlio Vargas começou a proteger o cara, então deu um estadio um pouco mais digna para esse preso político. Acabou depois sendo libertado, ele voltou para a Alemanha, ele era alemão, mas ele já havia sofrido tanto nas masmorras das prisões brasileiras que ele acabou perdendo a sanidade mental. Ele foi libertado depois, e voltou para a Alemanha, mas ele já não tinha mais a sanidade mental. Então, por isso que o livro se chama Como um Cavalo Salvou a Vida de um Preso Político. O livro tem as ilustrações do Fernandes? Luiz Carlos Fernandes, também um colega do Diário do Grande ABC. E como que a gente pode adquirir esse livro? Com você mesmo? Quem quiser? Esse livro, na verdade, foi uma edição que não foi comercial, né, Edgar? É um projeto cultural. Foi um projeto cultural patrocinado pelo governo do Estado de São Paulo. E você encontra em sebos agora. Se você procurar na estante virtual, ele ainda tem alguns exemplares lá. Mas a edição foi uma edição pequena na época e ela já se esgotou, Edgar. Tá certo. Evaldo, puxa, eu queria muito agradecer aqui a sua presença. Obrigado aí por nos brindar com as suas histórias, aí, os seus pontos de vista sobre o jornalismo. Sempre muito importante para a gente aprender cada vez mais. Eu queria que você desse uma saudação final para a gente encerrar, agradecendo mais uma vez. Edgar, eu é que agradeço ao convite. Poxa, passou muito rápido, o que demonstra a qualidade do entrevistador, a qualidade das histórias que o Diário de Suzano contou em 60 anos e certamente vai contar pelos próximos 60 no mínimo. Então, eu é que gostaria de agradecer a esse convite. Fiquei muito honrado mesmo quando você me convidou. Eu aceitei de imediato porque foi aqui o meu primeiro emprego em jornal diário, foi aqui o meu primeiro salário recebido e foi aqui que eu aprendi muito sobre como fazer jornalismo e isso certamente eu vou carregar para o resto da minha vida, graças ao profissionalismo dessa casa, ao pioneirismo dessa casa. Me lembro que aqui que eu comecei a trabalhar com computador, foi aqui que nós recebemos as primeiras
notícias de agência que não vinham por fax, já vinham por programas de computação bastante arcaicos, mas era o que tinha na época. Então, o Diário de Suzano sempre esteve na vanguarda do jornalismo nacional, e eu aprendi muito aqui. Por isso que eu aceitei imediatamente, muito feliz ao seu convite. Muito obrigado, Edgar. Eu que agradeço, Evaldo, mais uma vez. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista, encaminhou as suas mensagens, e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.